E a gente continua falando no nosso intervalo, não adianta. A gente não consegue guardar tudo que a gente tem que falar, porque também é 1 hora só, né, Pablo? 1 hora passa voando, então, né? Eu vou dar uma dica Você para a produção escolhe- do programa, você escolhe- deixar uma câmera, tem a câmera filmando, a gente disponibilizar, quando permitido, não, a gente não Versão falar sem umas cortes. bobagens, versão sem cortes no YouTube. Ia ser legal também, né? 18 horas e 48 minutos, Deja. Lula, ministro, não, voltaram a suspender a posse dele, né? Sim. Derrubar Derrubaram a primeira liminar e essa aí. Derrubaram também? Agora veio uma outra. Na quarta-feira ele foi Tem mais ministro por 20, alguns parece. A minutos. que vale sempre a última, é isso, Fernando? Juridicamente Vale a falando? última. Em tese, sim, né? Vale Mas ser agora até com essa bagunça que está com essa insegurança jurídica, porque agora tem uma fila de juízes lá no É que agora todo mundo pode, qualquer coisa, agora né? todo mundo pode. Até tu manda uma entrar. liminar lá. Não, eu quero entrar com uma liminar segunda contra o Moro. A primeira foi contra o quando- juiz Moro. Tá entrando mesmo, Fernando? Nós vamos entrar, tem um grupo de advogados aí que tá fazendo essa peça, tá? Um grupo de advogados do qual eu faço parte. Porque assim, o que ele fez, até por uma questão de segurança jurídica, é um assinte à democracia. Eu volto a dizer, o Estado democrático de direito está a perigo. Não tem medo de por ser causa... linchado na rua, Fernando? Ele vai te Não, grampear, Fernando. isso é outra questão. Essa questão de ter medo de ser linchado na Eu rua... ia dizer, eu acho que não tem nada a ver. Advogado não pode ter medo. Porque o advogado é a pessoa, é a questão da prerrogativa do advogado de defender quem precisa de defesa. Nesse momento, no meu entendimento, quem precisa de defesa é o ex-presidente Não, Lula. Fernando, tu não pode E querer eu vou ter medo de ser defender ele. linchado porque tu tá expondo um ponto de vista teu, cara. Isso aí se a Pablo, gente tiver... tu tá brincando comigo, né? O quê? tio? Não, tu não pode ter medo de ser linchado, Tu tá cara. brincando comigo. Por quê, cara? E eu vou te dizer por quê. Em 10 de dezembro de 1938, Quanto? 10 de dezembro de 1938, Também não estava. 38 não tava. na Alemanha, eu também não estava, mas aí, graças a Deus, nós temos historiadores, porque a função do historiador é lembrar o que os outros esquecem. Então, esse Tu chamou de burro por E- tabela. não, esse Sim, sacerdócio eu vi, tudo bem. que o Felipe Kuhn Brown, que a Cristiane Marco, a minha irmã, que também é Vou pedir formada em que caça história, a palavra meu agora. amigo Vitor Gatelli, que é historiador, essas pessoas que têm essa bênção de ser esses lembradores, porque senão a gente não ia lembrar de nada. 10 de dezembro de 1938 ocorreu na Alemanha o que foi chamado de Kristallnacht, ou, traduzindo, Noite dos Cristais. Porque até 38, Hitler tinha feito uma propaganda parecida com essa que a Rede Globo está fazendo em relação ao PT, demonizando o PT. Todos os problemas da nação do Brasil é tudo culpa do PT nos últimos 12 anos. A corrupção, então o PSDB não roubou, o Fernando Henrique não roubou, o Aécio não roubou, ninguém roubou. Quem roubou foi a Dilma e o Lula. A Dilma, essa vaca, como colocam aqui, o Lula, esse ignorante analfabeto, como colocam aqui. Ladrão. A justiça covardada. Nine fingers. Aí, não, mas aí, tipo assim, ó, aí se me xingam o tempo todo, é tipo aquela história do cara, assim, o cara, tu precisa te converter, tu é um ateu, sabe? Tu vai pro inferno e começa a te bater com uma placa, com uma tabuleta, com uma cruz de igreja na tua cabeça, daqui a pouco tu vai dar um tapa, tu vai te defender. Esse posicionamento do Lula foi numa situação de defesa. Até porque o que ele fala nessa fita, o que ele fala nessa gravação, não tem nada que denuncie ele, pelo contrário, ele está pedindo socorro, ele está pedindo apoio a quem? Se nem no STF não existe essa proteção. E aí, nessa noite do dia 10 de dezembro de 1938, os alemães, Hitler, chamou a sua guarda, pediu para todo mundo se vestir a paisano, e eles começaram a quebrar nada mais, nada menos que 217 sinagogas da Alemanha e da Áustria. Por isso, Noite dos Cristais, em que as pessoas ouviram o barulho das pedras, quebrando os vitrais das sinagogas, quebrando as vidraças das lojas, dos estabelecimentos comerciais dos judeus da Alemanha da época, né? Isso insuflado por uma campanha antissemita, antijudeu, que o Hitler tinha feito desde 1933, já na cartilha, na educação, educando as crianças lá de 9, 10 anos, porque em 38, 39 eles já estavam com 16, 17, eram rapazinhos. E nessa época eles já tinham condições de empunhar uma arma
e matar qualquer judeu desgraçado que passasse Ô, Fernando, só um pouquinho, Fernando. Mas isso aqui é muito mimimi, Não, cara. Não, só um não, pouquinho, Fernando. tem Não. mimimi. Essa história de mimimi, Pablo, Cara, assim, seguinte, é tudo tu tá mimimi. desfiando, Bota cara. uma coisa ali, Só um pouquinho, cara. A mulher Tu tá não se desfiando tem uma mimimi. coisa, cara. Estamos falando de... Eu tô falando do poder midiático, para, do para. poder da Tu tá falando de comunicação, holocausto, de quando tu me diz- nazista, não, de tudo não, mais, peraí, cara. Pablo, para. Eu tô falando do governo, cara. Eu Não. pago imposto e não pode ter esse mimimi. Não vem com esse churumelo. bota esse mimimi. Não me venha com churumelo. Esse mimimi é muito forte. Não. É muito forte pelo seguinte, porque na quarta-feira, no dia em que a Globo fez todo aquele mise-en-scène, era notícia na Globo, o Jornal Nacional demorou mais tempo para terminar. Foi o problema das fitas do início até o fim, das gravações. Aí depois nós saímos para tomar uma cerveja e um amigo meu. E aí, quando eu cheguei num bar para tomar uma cerveja, um rapaz estava olhando a TV Globo em estado de transe. Um grande amigo meu. E eu cheguei, como eu faço com todo mundo, e abracei esse rapaz. Eu digo, daí, cara, como é que tá? Abracei ele, ele olhou para mim. E ele disse assim, ó, tu não me defende o PT, pelo amor de Deus. Exalava ódio de cada poro daquele cara. Mas é que tá... Exalava ódio nos olhos dele, entendeu? As pessoas, elas têm ódio no PT. É isso que acontece. Não, Sim. Não é ódio, Fernando. Sabe o que é? Assim, Fernando, eu vou de camiseta Assim vermelha como agora na vocês, passeata no sul. assim como que vocês bom, têm Fernando. ódio do resto. Eu vou Isso, se Fernando. inchar, de sim. camisa Vocês vermelha, botam apelido em todo mundo e Fernando. bate e quebram. Né? Essas manifestações Fernando, hoje Fernando, contra bati a ninguém. corrupção, Eu não Pode não falar, quebrou pode nada. falar, deixa As de recuperar um pouco. vocês é quebradeira geral. Não sei aonde, deixa. Onde Se tem quebradeira? alguém odiou nesse país e ensinou o ódio, foi o PT. Muito pelo contrário. Entendeu? Eu perdi amigos do peito, né, que me ofenderam pessoalmente, mas aí, tá? assim, ó. por serem doentes, fanáticos. Tá? Não, o meu debate- E com esse discurso de que é só a mídia Não. que é culpada. Não. Ô, Fernando, eu acho que... Porque não eu há acho que do fumaça jeito sem Fernando, fogo, do- meu Fernando, querido. do Não. jeito que tu tá falando aqui na Não é do jeito que eu tô falando, do isso jeito que tu eu tá me com sentindo. ódio, cara. Não, Tu tá com ódio. não tô com ódio. Tá tô com assim, medo, cara, tá é assim. muito medo. A Eu tô com grande... medo das Medo. Sabe O que é o problema, se Fernando? você chegar Sabe na qual é rua o agora e problema? começar... Esse rapaz que te abraçou, se eu Fernando... começar a fazer um contraponto com qualquer Contraponto pessoa... não tem aqui, né? Felipe tem- Kuhn Brown. Não tem como fazer Tu contraponto. porque as pessoas entendeu, não tu te deixam entendeu o falar. espírito Não. desse O único programa? lugar Tu que falou o eu posso falar programa é que- todo. Falou o programa Fernando todo, Marcos, Fernando. só um Graças pouquinho, a Deus, Fernando. pelo menos em algum lugar eu posso falar. Felipe Kuhn Brown, tu entendeu o ânimo desse programa? Entendi, Eu mas... espero que tu Coitado volte. do Felipe, tá ali Espero que acuado. tu volte. As sextas-feiras, essa cadeira é tua, né? Eu espero que tu volte mais vezes e não desista a partir desse primeiro embate. Porque isso é importante lembrar que na quarta-feira, esses sem vergonha, esses safados, saíram daqui e foram tomar chopp. Não, é verdade, isso é E a verdade. discussão Mas não foi claro, não foi melhor do que essa. Mas eu acredito, assim, que muitas vezes é por não aprendermos a história que as coisas dão voltas. Eu preciso né? te perguntar uma coisa sobre isso, Sim. que é exatamente sobre a questão do que o Fernando estava falando. Eu não vou lá recuperar Hitler e os fascistas e nazistas. Mas tudo isso está acontecendo efetivamente neste momento por conta de mexer no bolso da classe média. E isso é sempre assim, né? Não, Porque a gente tem corrupção. O PT passou a vida inteira, a gente tem história corrupção. toda, Não. criticando que estava errado. Não, Então há Pablo, 14 anos não Pablo. mudaram, só pioraram. Claro, Pablo. Essa é a verdade. O que eu quero te dizer assim, E é o que o Felipe falou agora. A gente não aprendeu com a história, a gente viu a história dando a volta e A história voltando no da mesmo CIP, lugar. É o que eu estou falando. O que a gente está vendo neste momento agora é o que a gente viu em outros momentos de mobilização popular por conta de quê? De que a situação era adversa, era complicada, era triste, era desesperadora, completamente desesperança todos nós estamos vivendo nesse momento, né? Todos nós sentimos, tanto quem é a favor da Dilma, quanto quem é contra Dilma e Lula, enfim, todos nós vivemos essa desesperança, porque tem um lado que pensa, vai dar certo, para o seu lado, mas essa mesma pessoa pensa, vai dar errado. E a outra parte que ataca, que quer o fim, que quer mudar, que quer de uma vez por todas dar um novo rumo, também pensa, vai dar certo, mas também pensa logo, imediatamente depois, vai dar errado. É que o que eu vejo assim muito das visitas que eu faço nas casas, nas famílias, as atividades, então, de que a criação do PT ela foi toda sobre um discurso da ética. E num determinado momento, eu me recordo quando deu o episódio do Mensalão,
eu tinha um professor que defendia muito e ele tinha na época todos os seus parâmetros, porque talvez o único caso que se envolvia no PT era a questão mal explicada do Celso Daniel lá na cidade, lá em São Paulo, numa cidade lá, Santo André, desculpa, não me recordava o nome agora. Mas aí vieram notícias, vieram situações e aí o discurso já não era mais esse. O discurso era: bem, os outros também fizeram. Então, que é um discurso que não serve para ninguém, né? E eu vejo que o momento hoje, claro, ele está exagerado, assim, as discussões, a forma, há um envolvimento de outros partidos que as pessoas não têm visto, ou têm visto muito pouco. Há, sim, pessoas que vão para as ruas meio que assim, naquela sensação do momento, ao mesmo tempo. Há muito esse sentimento crítico, eu vejo, e que ele não é mais só da classe média. Não, ele pode claro ser maior da classe média, ou ele pode, mas é um sentimento de muitas pessoas que também, com toda essa crise da corrupção, que aí entra na política, que ela se mistura à crise econômica. O Brasil não deflagra uma grande crise econômica, isso, né? faz um ano que parou. Faz um ano e meio que a coisa desandou. E que a discussão entre Congresso e governo, e é muito assim, vamos tirar ou não vamos tirar, ou vamos... E é isso que está deixando Mas nós é a Globo, angustiados, cara, né? A Globo que tem que ser julgada, não o Lula, nem a Dilma, nem outros de outros partidos, a Globo. Com relação Isso, ao é que projeto... aí é só só assim- isso a minha revolta, Não, cara, só que a Globo, culpa a nunca... direita, a Fiesp, o PSDB. Isso, Fernando, os que estão aí sim, trancando a cara, pauta, aí sim, todo cara. mundo, não é Todo só a mundo, Globo. cara, Mas todo eu não criminalizo só a E Globo. inclusive o partido do senhor Felipe, também. Não, tu me inclusive permite? o PT. Claro, isso, Fernando, é isso que a gente quer, Fernando. Não, mas assim, É isso que a gente quer. mas Todo mundo esse entra projeto ético de governo, quando eles chegaram ao poder, ele deixou de ser um projeto ético de governo e passou a ser um projeto de poder. O PT se preparou para governar 20 anos, tá? Porque ou mais. Mas era 20 anos no mínimo. Se E fosse eles bom, querem poderia chegar lá. continuar a vida toda. E aí, Não é bom aí, isso pra assim, nós. acabou a Continuidade ética, não é bom. acabou tudo. Eles negociaram qualquer coisa para manter o projeto de poder. Né? Então, num programa passado, aí, o Fernando dizia que o Lula, a função dele vai ser articular a base aliada do governo e tal e tal. E aí eu respondi para o Fernando, eu disse, olha, vai ser mais difícil articular agora sem dinheiro da Odebrecht, da OAS e da Petrobras, né? Me dando aqueles milhões, eu também consigo articular. Né? E foi isso que ele fez o tempo inteiro. O problema Então, maior... A desculpa de que ele vai para o Ministério para articular a base aliada do governo é conversa para boi dormir. Não, mas veja, vamos convir aqui na mesa que ele foi um habilidoso político na questão, na época, dos projetos que ele queria passar, dos projetos que ele queria votar, que o governo... A que custo para o país? Mas aí quase quebrou a Petrobras. O maior problema que eu vejo aí... Petrobras está em alta, deixa. Foi só um pouquinho, vamos segurar a palavra para o Felipe. Foi a questão de que, se você disser que a pessoa precisa se unir a determinadas pessoas, a determinados políticos para governar, bem, todos os partidos, de certa forma, se uniram em alguns momentos. Agora, o desgaste muito grande foi, e aí eu vejo que o PT perdeu o foco, ou talvez o Lula perdeu o foco, no sentido que ele estava lá de mãos dadas com o Sarney. Se você pegar um vídeo na internet que ele era o maior oposicionista e depois ele era o maior aliado. Ou, meus caros, com o Paulo Maluf, que também representa uma situação muito passada, muito complicada, né? Um pouco da ditadura, um filhote da ditadura, mas também é uma pessoa... Falou um brisolista agora. Relembrando o grande Leonel de Moura Brizola, o saudoso Brizola. Filhote da ditadura. Filhote da ditadura. Deixa, Clumenan, eu preciso te dizer que é o teu ponto final. Exato, é isso que eu queria dizer, porque eu estou fechando o bloco e eu vou embora. O meu ponto final é só lembrar que na segunda-feira, às 22h30, volta os programas inéditos do Conversa de Peso. A terceira temporada. A terceira temporada, né? Já entrevistou mais de 300 pessoas, né, Rodrigo? Programas, né? E 300 programas. E ele estreia na segunda-feira a terceira temporada com uma surpresa, tá? Então convido a todos. Que é eu e tu, né? Nós dois, eu sou entrevistado.
do programa na segunda-feira, cheio de 22h30. surpresa. Eu sei a Pablo. surpresa, vou falar depois no segundo Não, bloco. Fica Não ligado. pode, Não é segredo. o segundo, é o terceiro próximo. Tá bom. Vocês estão todo mundo meio assim, esses filhotes da ditadura. Mas é o seguinte aqui, ó. Que saudade do velho caudilho. Isso A que eu nem gente critiquei vai a Rede Globo para um ainda. breve, Rede Globo. pra um breve intervalo e Isso era o volta Brizola e a com o Rede Fernando Globo. Rodenbusch já já.